Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos, e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas. Prezados amigos do grupo Aniceto, amigos companheiros de outras casas, o nosso estudo desta noite, do capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, tendo como item principal o item dai a César o que é de César. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Esta passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, os versos 34 a 40. Em qualquer Bíblia, independente de suas revisões de Almeida, em todas as igrejas cristãs, nós temos esse mandamento do amor ao próximo e como a si mesmo. E dessa forma, Kardec, na codificação, orientado pelos espíritos superiores, não poderia deixar de estar presente nesse Evangelho, trazendo uma luz para a humanidade, entender não sob o véu das parábolas, mas com as explicações mais claras para a nossa humanidade. O mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Nós temos no Evangelho a passagem da parábola dos credores e dos devedores. Fazer aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois nisto que consiste a lei e todos os profetas. Também consta do Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 12. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem, retratando da mesma forma de Mateus no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 31. Temos ao fundo uma imagem de uma pequena criança faminta e à sua direita, junto com ela, fazendo aquilo que é de mais importante na nossa estada no planeta Terra: sermos um pouco mais solidários e compassivos com as dores e as dificuldades do nosso irmão, principalmente do nosso irmão mais próximo. A seguir, nós temos dentro do mesmo capítulo do Evangelho a passagem famosa da parábola do credor incompassivo. Temos também a imagem simbolizando aquele que havia sido feito a pergunta: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que são do pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado o denário, perguntou Jesus: de quem são essa imagem que está na inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles de sua resposta, e deixando, se retiraram todos. Consta essa passagem
Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 15 a 22. Da mesma forma, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos de 13 a 17. Queridos amigos, irmãos, essa imagem de Allan Kardec retrata muito bem essa parábola. Aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não o obtém senão mudando a sua conduta. As boas ações, as boas obras são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. A todo instante pedimos e clamamos misericórdia diante das nossas dificuldades, dos problemas que enfrentamos na nossa passagem terrena. Mas não é incomum que quando nos deparamos com aquele que, teoricamente, está na condição de nosso devedor, nós comumente nos postamos de maneira cruel, não reconhecendo e pensando que da mesma forma que pedimos na oração que Jesus nos ensinou, deveríamos agir de modo semelhante, perdoando para que sejamos perdoados. Queridos amigos, é assim que o nosso Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometido, cada um de vós, o Pai da mesma forma agirá conosco. Em Mateus, capítulo 18, versos de 23 a 35. Queridos irmãos, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Assim, Kardec fez a sua explicação neste capítulo. Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Seria apenas mais uma grande explanação de Jesus diante daqueles homens maliciosos que tentaram deixá-lo em condição ruim com os romanos ou ruim com o povo judeu. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, essa passagem. Como cada um deseja que se respeitem os seus direitos. Entende-se mesmo os deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Daí a César, são essas nossas obrigações com a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso companheiro, os nossos pais, os nossos irmãos. Deveres que foram colocados para verdadeiramente cumprirmos a máxima e o mandamento de amar-nos uns aos outros. E não é nada mais uma escola contínua quando estamos com aqueles que talvez no passado foram os nossos desafetos. E nos é dada uma grande oportunidade, ora como filho, ora como mãe, esposa, companheiro, de redimirmos aquelas faltas cometidas no passado, não nos tornando dessa forma um credor incompassível. Não há, neste caso, ninguém que seja totalmente vítima e muito menos seja um verdugo. O véu do passado é colocado como uma oportunidade única para conseguirmos dar a César as nossas obrigações filiais, mas dar a Deus as nossas obrigações celestiais. Todos nós temos deveres para com a sociedade, obrigações terrenas, obrigações que às vezes, mesmo que as leis julgamos não tão justas,
ou mesmo que os julgadores do planeta terrestre não estejam agindo de acordo com as leis celestiais, as leis máximas do universo, nós não poderemos deixar de cumprir e fazer cada um da nossa parte, dando a César o que é de César, porque a Deus, a seu tempo, cada um receberá no aguilhão da sua consciência o julgamento devido. O nosso dever com a sociedade, com o nosso planeta, aquilo que fazemos com o patrimônio do nosso corpo físico, dar a César o que é de César, de usar dignamente o patrimônio, o empréstimo do nosso corpo físico. Usar de maneira correta, não transgredindo essa máquina e a utilizando de maneira malévola, de modo que, com o passar dos anos, algumas doenças possam surgir, cardiovasculares, algumas doenças emocionais, algumas doenças que são oriundas, talvez, do nosso desregramento da vida atual, não necessariamente de algo que cometemos na vida passada, na vida pretérita, em outro tempo, em outra existência ou em outra encarnação. Muitas das vezes, mesmo que a genética, mesmo pelo que o corpo perispiritual traga no nosso corpo físico alguma lesão do passado, a ciência hoje, a César o que é de César, demonstra que a epigenética é uma maneira que, mesmo que a genética possa não trazer tanto benefício para o nosso corpo físico, nós podemos sim começar a fazer uma mudança desde já na nossa existência, dando a César, dando a esse corpo, a esse empréstimo divino, uma máquina que poderá ser utilizada de maneira útil ao campo da vida, ao campo das pessoas que conosco convivem, e assim respeitando não só o corpo físico, mas respeitando também ao nosso planeta, a nossa natureza, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família. Dai a César a autoridade. Jesus não confrontou a autoridade romana e nem as leis daquela época. Não quis transgredir a lei terrestre, mas colocou como máxima superior e suprema a Deus o que é de Deus. Os homens costumam viver como se fosse mais importante usar da sua razão e viver de modo infeliz. A pergunta, às vezes, dando simplesmente a César o que é de César, estaremos também agindo e dando a Deus o que é de Deus? Dando ao nosso Criador o que a Ele verdadeiramente é de direito? Algumas igrejas cristãs colocam como obrigação humana, e é digna, de dar o seu dízimo, dar 10% em retribuição ao nosso Criador. A pergunta que faríamos, seria justo devolvermos apenas 10% daquele que é dono de 100% de todas as coisas? Seria justo ofertarmos simplesmente 10% de uma remuneração, do salário, do labor do planeta Terra, ao passo que os outros 100% que recebemos da vida não retribuímos de modo igualitário? Porque dar do que sobra e do excesso talvez poderá ser muito fácil para muitos. Mas o óbolo da viúva é verdadeiramente dar a Deus o que é de Deus. Não é dar simplesmente os 10% daquele que é dono de 100%, mas dar 100%, 90% do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso sorriso, do nosso perdão, da compreensão diante das faltas daqueles que conosco diariamente, às vezes, porventura, nos machuque,
nos ofenda, e não há simplesmente prova maior que dessa forma estaremos dando 100% a Deus o que é de Deus. De nada valerá distribuirmos 10% daquilo que nos sobra, ou 15%, ou 20%, porque o dono de toda a vida, esse sim, nos requisitará, se nós formos o juízo final das nossas consciências, mostrarmos que formos na nossa existência um credor incompassível diante daqueles que tanto nos procura e nós retribuímos de maneira equivocada. Queridos irmãos, companheiros, a lei do amor retrata muito bem o que é dar a Deus o que é de Deus. O Evangelho nos traz essa luz da seguinte forma: o amor resume a doutrina de Jesus inteiramente, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O espírito precisa ser cultivado como o campo. Queremos cultivar no nosso campo, na nossa alma, dando a Deus o que é de Deus, a nossa oferta mais singela e mais verdadeira, aquilo que há de mais importante e bondoso, amável nas nossas mentes, nos nossos sentimentos e nossas preces. Toda riqueza futura depende do labor atual, mas não é o labor de César, não é o labor das nossas obrigações, do nosso salário ao final do mês, mas do labor atual espiritual, de moradas celestes futuras. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Como poderíamos habitar mundos celestes divino se constantemente estamos dando a César o que é de César e não cumprindo o que é de Deus o que é de Deus? Esse labor atual, mas o labor espiritual é que vos granjeará muito mais do que bens terrestres, do que bens terrenos, a elevação gloriosa a Deus. É então que, compreendendo a lei do amor que liga a todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes, conforme a explicação dada na Instrução dos Espíritos por Lázaro em Paris em 1862. Ao fundo temos uma imagem de um homem escalando uma escada e colocando a mão às estrelas. Embaixo temos uma imagem de uma escada e de um caminho, à direita de uma árvore frondosa, à esquerda de uma árvore sem flores, sem frutos. A nossa caminhada, esse labor espiritual de almas milenares, é uma caminhada infinita, uma escada de Jacó, até um dia aos céus divinos, no reino da morada dos justos, podermos cumprir e dar e receber a Deus o que é de Deus. Pobres irmãos, o vosso amor se restringe às vezes a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais que conosco convivem? Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus entende, preciso se faz, chegueis passo a passo, amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A lei do amor constitui, primeiro, o mais importante preceito da vossa nova doutrina de Jesus, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, o egoísmo de grupos, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual seria o limite dessa
com relação ao nosso próximo? Será a família? Será a seita, uma nação? Não, não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá os seus habitantes em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime de reflexo da divindade, dando a Deus o que é de Deus, dando verdadeiramente aquele que é dono, o arquiteto de todo esse universo. A pergunta que faríamos com essas 3 imagens: onde estávamos nós na crucificação de Jesus? E nós, como cristãos, fomos terrivelmente executados, talvez, nas arenas romanas? Fomos executados ou participamos também naquela arena, achando que ali era um grande espetáculo? Onde estávamos nós na Inquisição, na Santa Inquisição da Igreja? Será que, porventura, participamos, dando ali a Deus ou dando a César naquela época? Queridos amigos, irmãos, atentai-vos bem. Caridade para com os criminosos. Sois melhores? Somos melhores como aquela doutrina que abraçamos? Irmãos, deveis amar os desgraçados criminosos como as criaturas são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a lei. Vivemos em uma época que em comunidades sociais, virtuais, YouTube, redes sociais, WhatsApp, Instagram, estamos nos defrontando, como se estivéssemos não ali na escravidão, mas como se estivéssemos não na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra Mundial, mas estivéssemos numa terceira guerra virtual. Caridade para com todos os nossos irmãos que não comungam com os mesmos sentimentos ou pensamentos. Mas não podemos pensar que por divergência, modo diferente de pensar na vida, outros são os nossos adversários ou muito menos nossos inimigos. Triunfareis verdadeiramente se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Explicação do Espírito Protetor em Cracóvia, em 1861. Vemos essa imagem da maneira de vermos a vida, onde, conforme for a nossa ótica, estaremos vendo de modo diferente. Mas tudo é uma mesma realidade. Todos, de certa forma, têm a sua parcela de razão. Dá a César o que é de César, das nossas obrigações terrestres, mas principalmente a Deus o que é de Deus, que é o Criador e dono de todo o universo. Esta é a chave da mudança de mundo terrestre, de prova e expiação, para o mundo de regeneração. Possamos nos postar com as mãos unidas, uníssimos, pensando na melhora, não dos nossos projetos individuais, pessoais ou familiares, mas projetos coletivos para o nosso planeta. E assim, pedimos a misericórdia, não como credor incompassível, mas a misericórdia do nosso Criador, coração de Alta de Souza. Perdoa. Repara a fonte de gente boa, escravizada ao sol em que destila, acolhendo a cantar doce e tranquila, a saliva do charco que a magoa, envolvente e translúcida coroa, que afaga e nutre o coração de argila, passa ajudando ao chão em que se asila, tanto mais pura quanto mais perdoa, como a fonte que ouvida toda ofensa, abraça na bondade a luz imensa, que te guarde no mundo a alma sincera. Estendendo o perdão por onde fores, encontrarás a cruz nas próprias dores, alegria divina que te espera. Perdoe.
Dai a César o que é de César, o nosso planeta Terra. Dai a Deus, o Criador, arquiteto do universo, o que é de Deus, a nossa eterna gratidão. Deus os abençoe, Deus ilumine, que assim seja.